Quando eu me converti, eu sempre escutava aquela frase: a gente não pode julgar, a gente não pode julgar. E quando você não tem muito conhecimento, não tem muito entendimento sobre a palavra de Deus, você acaba absorvendo aquela informação e acaba achando que aquilo é verdade, que a gente não pode julgar, seja lá o que aconteça, seja lá o que for, nós temos que nos calar e não julgar. Porém, a Bíblia nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 24, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a minha Bíblia diz que eu posso julgar, sim. Só que aí você pode pensar, mas a Bíblia também fala que não julgueis. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, diz, no versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porém da mesma forma com que julgais, também será julgado a vós, e da mesma medida com que medis, também será usado para medir a vós. Mas como entender isso se Mateus 7 fala uma coisa e João 7 fala outra coisa, né? Por coincidência, são ambos capítulos 7. Só que se você for analisar bem as escrituras, você vai ver que está falando exatamente da mesma coisa. Porque Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois da mesma forma que você julgar, também você será julgado. E em João, no capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência. Então é sobre esse julgamento que diz Mateus 7. Então em João, capítulo 7, diz: não julgueis segundo a aparência. Então, Mateus capítulo 7, versículo 1 está falando sobre esse tipo de julgamento. Não julgueis segundo a aparência. E João, ele complementa, ele diz sim que nós não devemos julgar segundo a aparência, e existem muitos julgamentos sim, segundo a aparência. Nós olhamos para uma pessoa e nós analisamos ela pela aparência. Às vezes, se ela estiver bem vestida, nós enxergamos diferente da maneira daquela pessoa que está mal vestida. Às vezes, se a pessoa é rica, nós enxergamos diferente daquele que é pobre. Então, o ser humano, ele está sempre julgando sobre a aparência. E Deus, conhecendo o coração do ser humano, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E para que não houvesse confusão quanto às coisas que viriam a acontecer e que já estavam acontecendo na época de Jesus, era a seguinte forma: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o que é essa reta justiça? A palavra de Deus. E é sobre esse julgamento que eu aprendi. Porque quando eu me converti, eu achava que nós não poderíamos falar nada. Nós víamos as coisas erradas e tínhamos que ficar calado. Por quê? Porque fulano está fazendo algo errado, ciclano está fazendo aquilo, e nós tínhamos que nos calar, porque se eu falar alguma coisa, eu estaria julgando. Mas a Bíblia me dá a base que eu posso julgar. Se tiver alguém fazendo algo que esteja fora da palavra de Deus, eu posso julgar. Se eu estiver fazendo algo que esteja fora da palavra de Deus, você pode julgar. Nós devemos julgar aquilo que está fora da palavra de Deus, porque não é à toa que nós somos chamados de protestantes. Então, bora protestar. Então eu quero repetir de novo João capítulo 7, versículo 24, para que não haja nenhuma dúvida, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então, tendo dito isso, vamos para o assunto. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada contra a pessoa da Priscila Alcântara, apesar de que eu não curto as músicas dela, não curto o estilo dela, enfim, para falar a verdade, eu gostava muito mais dela quando ela apresentava o Bom Dia e Companhia. Seu José, estou numa dúvida cruel. E o senhor? Eu também não sei. Tenho certa dificuldade de me afeiçoar àqueles cantores que tentam transitar entre o mundo e a igreja e não deixam uma mensagem muito clara do que eles estão fazendo ou de quem eles estão servindo, né? Tomemos como base, eu tenho uma dificuldade de ouvir aquelas canções nas quais não faz nem referência ao Evangelho. Então eu tenho sim uma certa dificuldade sobre isso. Mas sobre a pessoa dela, que ela tem talento, é inegável. Acho que ninguém consegue negar o talento que ela tem. Ela tem muito talento e
Isso é claro e evidente, só que apenas talento não basta. Você precisa carregar uma mensagem consigo. Você precisa dizer a que você veio. Você precisa se mostrar para o mundo, não no sentido de você querer aparecer, mas mostrar a quem você verdadeiramente está servindo. E é isso que eu encontro de falha no ministério dela em si, de um modo geral. Porque você não vê ela mostrando a quem para que ela veio e a quem ela está servindo. Tanto é que na Wikipédia tem lá falando sobre ela, sabe, sobre a carreira dela, e lá faz menção de que ela é a única cantora gospel a ter um vídeo divulgado na MTV, que era uma emissora de TV voltado para videoclipes, e eles não passavam músicas evangélicas de jeito nenhum, e ela foi a única cantora gospel a entrar nessa emissora e a ter o seu vídeo divulgado por esse canal. Porém, aí eu fico perguntando, mas qual é a finalidade disso? Qual é o propósito disso se eu não posso levar uma mensagem do Evangelho? E nessa mesma descrição da Wikipédia que fala sobre a carreira dela, cita o porquê que isso aconteceu. É porque nas letras dela não é mencionado a palavra Jesus. Sabe? Então, mas enfim, vamos voltar ao início, vamos começar do começo. Priscila Alcântara lançou recentemente a canção Correntes, né? Não sei se você está sabendo, se você não estiver sabendo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir lá e conferir e tirar suas próprias conclusões. Enfim, pois é, como eu disse, sabe aquele cantor que você acha que tem um potencial incrível, mas porém não te atrai? Pois é. Essa é a visão que eu tenho da Priscila Alcântara. Ela tem um potencial incrível, sabe? Ela tem um timbre de voz, umas técnicas vocais, né? Para quem gosta de canto. Acho que todo mundo que gosta de canto, até quem não gosta dela em si, reconhece o valor e o nível vocal que ela tem. Porém, não me atrai. Mas aí você pode pensar, mas é só uma cantora jovem, ela só está mostrando a sua arte. Só que ela é uma influenciadora. Então, uma influenciadora, ela influencia. E quando eu falo influenciadora, eu não estou falando de um influencer da internet. Estou falando de uma pessoa pública que influencia. Eu influencio, você influencia. Então, tudo que nós falamos ou fazemos vai influenciar alguém. E quanto mais em destaque você estiver, mais pessoas você consegue influenciar. E quando você vê alguém que está indo contra o evangelho, está pregando contra o evangelho, ou está pregando um evangelho falso, e mesmo assim você não se fala nada simplesmente porque você acha que não deve julgar, você está sendo conivente. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está vivendo somente aquele evangelho que ela acredita, ela está influenciando outras pessoas a viverem aquele mesmo evangelho falso do qual ela está vivendo, e você, sabendo disso, está se calando. Então quem cala é conivente. A minha missão e a tua missão é protestar, é ir contra tudo aquilo que vai contra o reino e a palavra de Deus. Eu tenho um certo problema com essas pessoas que querem fazer algo novo, sabe? Com esses crentes que querem fazer algo novo, sabe? Quero fazer algo inovador que ninguém nunca já fez. Eu tenho um grande problema com isso, porque tudo parte de um princípio. Se esse algo novo corta o princípio que vem lá da cruz, esse algo novo é uma heresia. Esse algo novo é algo intolerável, que não deve ser aceito no meio do povo de Deus. Mas é o que está acontecendo hoje. As pessoas, elas querem ser destaque por coisas novas. O evangelho não precisa ser novo, o evangelho só precisa ser pregado do jeito que ele é. Não precisa inovar, não precisa renovar. A própria palavra, ela se renova a cada dia sem perder a sua essência. E essa coisa nova que as pessoas vêm pregando hoje tem perdido a sua essência e tem cortado a ligação do evangelho com a cruz. O evangelho pregado hoje não pode ser diferente daquele pregado na igreja primitiva pelos apóstolos. E com o argumento de que os tempos são diferentes, o século é diferente, a cultura é diferente. Porque o evangelho continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que era pecado continua sendo pecado. Os mandamentos daquela época continuam sendo os mesmos mandamentos hoje. O fruto do Espírito continua sendo o mesmo fruto do Espírito. E as obras da carne também continuam sendo as obras da carne. E é aí que entra a questão. As obras da carne, antigamente, era vista como pecado. Hoje em dia, as obras da carne são uma autoaceitação. Você vê pessoas
pessoas alimentando a sua carne, pessoas mostrando sinais dia após dia das obras da carne na sua vida, mas aquilo não é mais visto como pecado. O que será que essas pessoas pensam quando elas leem a Bíblia lá nas obras da carne e elas deixaram de ser chamadas de obras da carne, essas características das obras da carne, que está lá em Gálatas, né, 5, e de repente transforma essas obras da carne em fruto do Espírito? Está errado. O que é obra da carne continua sendo obra da carne. O que era pecado continua sendo pecado. Nós não podemos e não devemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos e não devemos aderir às coisas deste mundo, porque onde é que nós estaremos fazendo a diferença se nós, ao invés de transformarmos o mundo, nós sermos transformados pelo mundo? É esse algo novo que me incomoda. As pessoas querem fazer algo novo, ficarem famosas por esse algo novo, ser alguém que foi o precursor, sabe? Alguém que deu um pontapé inicial para aquilo acontecer. Sabe, é como você criar, por exemplo, um estilo musical. Não estou falando que isso é pecado, mas é algo que alguém nunca fez. E de repente, depois de você, todas as outras pessoas começam a fazer, só que você fica mais famoso porque você foi o primeiro a começar aquilo. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas querem pregar algo novo, querem implantar algo novo no evangelho para depois ficarem conhecidas por terem sido as primeiras a fazerem. Só que o evangelho não precisa ser novo. O evangelho é o mesmo ontem e eternamente. O que nós precisamos fazer é pregar o evangelho como ele é e atrair as pessoas para o evangelho através da cruz e não massageando os seus egos. A Bíblia, ela é atemporal. Nós somos temporais. Hoje eu estou com a mentalidade, amanhã eu posso estar com outra, depois de amanhã com outra. Então nós vamos evoluindo dia após dia gradativamente. Porém a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Ela não vai evoluir, ela não vai mudar, ela não vai se tornar algo novo, porque ela é nova todos os dias. Onde você já viu em um livro qualquer, em outro qualquer livro, citar coisas milhares de anos atrás que aconteceriam milhares de anos depois. Então a Bíblia, ela mostra que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem somos nós para querer mudar aquilo que está escrito na Bíblia? Quem somos nós para queremos atualizar a Bíblia? Quem somos nós para queremos colocar palavras na Bíblia, complementar a Bíblia? Nós só precisamos pregar a Bíblia do jeito que ela é. E mais nada. A minha missão, a tua missão é ser embaixador. Não é ser coautor. Então, falando sobre a Priscila Alcântara, primeiro que, e acima de tudo, é que ela apoia a causa LGBT, né? Ela já deixou isso bem claro. O cristão, ele é contra os gays? Não, ele não é contra os gays. Ele é contra o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós não podemos aceitar o pecado. Nós não podemos ser conivente com o pecado só por medo de ofender, só por medo de exclusão. Nós amamos as pessoas, mas abominamos os seus pecados. Então Deus, ele me ama, mas ele abomina o meu pecado. Ele não vai amar o meu pecado só porque ele me ama. É como um pai que ama um filho. Os erros do filho não mudam o amor do pai, porém o pai não vai aprovar os erros do filho, né? Teve até esses dias atrás aí, teve uma polêmica muito grande. O povo gosta de polemizar, né? Perguntaram, né, por André Valadão, sobre dois gays dentro da igreja, um casal de gays dentro da igreja, o que deveria ser feito, né? E a resposta dele foi bem objetiva, né? Ele disse que a igreja que nós devemos permanecer na igreja para transformação e não simplesmente achar que nós devemos entrar e permanecer da mesma maneira que nós somos. Resumindo, ele falou isso, né? E as pessoas caíram em cima dele e falaram e criticaram, porque, segundo as pessoas, nós não podemos criticar o pecado. Não quer dizer que nós devemos expulsar um homossexual se ele entrar na igreja. Porém, nós não podemos deixar de pregar o evangelho só porque tem um homossexual dentro da igreja. Nós não podemos deixar de pregar contra o homossexualismo porque tem homossexual dentro da igreja. Nós não podemos
podemos deixar de pregar contra a prostituição porque tem gente em fornicação dentro da igreja. Nós não podemos deixar de pregar sobre o adultério porque tem gente adulterando dentro da igreja. O evangelho ele tem que ser pregado, doa a quem doer. Se tem um homem que é casado, quer ir para a igreja, vai para a igreja, mas receba a palavra do jeito que ela vai ser pregada. A palavra não vai ser amenizada só porque você está em adultério, e isso não pode ser falado dentro da igreja, porque isso vai doer em você, a carapuça vai servir em você. Se tem alguém fornicando e se prostituindo que vai para a igreja, pode ir para a igreja, mas não queira dizer aquilo que pode ou deve ser pregado dentro da igreja para não ofender você, porque na verdade é você que está ofendendo o evangelho. Então assim também, se tem gay dentro da igreja, pode ir para a igreja, mas não queira mudar a palavra de Deus na hora que ela for pregada e achar que aquilo é indireta para você, porque o pecado tem que ser falado e a palavra de Deus tem que ser pregada do jeito que ela é. Não pode ser assim, hoje tem um homossexual aqui, eu não vou poder pregar sobre esta palavra que eu já tinha preparado porque vai ofender ele. O evangelho está ali para confrontar. O evangelho ele nos confronta o tempo todo. Quem somos nós para poder escolher o que deve ser pregado? Então, eu entendi a visão, né, do André Valadão, porque muitas pessoas entram dentro da igreja, se elas quiserem permanecer do jeito que elas quiserem, elas podem continuar do jeito que elas quiserem, mas elas não podem proibir a palavra de ser pregada. Elas não podem falar assim, vocês não podem falar de homossexualismo porque vocês sabem que eu sou homossexual. Não importa, o que importa é o que a Bíblia diz. Muitas pessoas não entenderam o ponto de vista dele, mas é a mais pura verdade. Muitos vão para a igreja, mas não querem transformação. Muitos vão para o evangelho, mas não se convertem ao evangelho. As pessoas querem que o evangelho se converta a elas. Querem que só pregue aquilo que não fira elas, aquilo que não vai contra as práticas pecaminosas delas. E isso vale para tudo, vale para o homossexualismo, vale para o alcoolismo, vale para a prostituição, para adultério, vale para todos os tipos de coisa. O evangelho ele tem que ser pregado independente de qualquer coisa. E outra coisa, como eu já disse, uma coisa que me incomoda muito é que ela também não menciona Jesus em suas canções. Até aí, né? Tipo, o problema não é não mencionar a palavra Jesus, porque tem muitas canções evangélicas que falam a palavra Jesus, porém não tem nada de Jesus nas canções, né? Só citam o nome Jesus, né? Então a questão é que não tem nada explícito sobre Jesus na canção, porque tem horas que você está ouvindo a canção e não sabe a quem aquela canção é direcionada. Por quê? Porque nem só não fala o nome de Jesus, como também não faz referência ao evangelho, não faz referência à cruz, não faz referência ao sangue de Jesus derramado na cruz. Então você não sabe para quem aquela pessoa está cantando. Se você não conhecer aquela cantora e não saber que é Priscila Alcântara, não saber que ela é evangélica, você vai achar que é uma música qualquer. Você não vai ligar aquela canção ao evangelho. Então fica muito subliminar, sabe? Não dá para entender quem é aquela pessoa da qual ela está falando e para quem ela está cantando. E nas letras delas, ela não fala de salvação, não fala de santificação, não fala de arrependimento, coisas que fazem parte do evangelho. Você só vê canções de autoaceitação, de autoafirmação. Isso não se aplica ao evangelho. Porque o evangelho, para ser cristocênico, tem que colocar Cristo no centro. E quando você quando você canta uma canção, você escreve uma canção de autoaceitação, uma canção que você está se afirmando o tempo todo, colocando você no centro, isso mostra que Jesus já ficou do lado de fora. Então esse evangelho não é cristocênico. O evangelho cristocênico tem que colocar Cristo no centro da adoração. Agora eu te pergunto, tem como pregar o evangelho sem Jesus? Tem como pregar o evangelho sem incluir Jesus no meio da pregação? Sem falar da sua obra aqui na terra, sem falar do seu sangue derramado na cruz? Tem como? A partir do momento que eu sou cristão, existem coisas que eu preciso fazer para que esse evangelho seja evidente na minha vida. Para que a salvação que eu digo ter recebido da parte de Deus seja real, que as pessoas consigam ver essa diferença. E que seja isso que atraia as pessoas, não uma mensagem vazia e de autoaceitação. Esse cristianismo que eu digo acreditar tem que ser visível. Eu não posso deixar ele implícito, eu não posso deixar ele meio subliminar, eu tenho que deixar ele claro e evidente. A Bíblia fala que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos, né? Tá lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16.
Ou seja, só que o versículo antes, versículo 15, fala que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Ou seja, está falando que os falsos profetas também produzem frutos, e por esses frutos você vai conhecer e saber que eles são falsos profetas. O versículo 15 fala: tome cuidado com os falsos profetas. O versículo 16 de Mateus, capítulo 7, fala assim: pela árvore, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Eu fico triste porque é triste ver uma garota que foi tão usada, né, no Tencent, no comecinho de 2020, né, foi usada lindamente, sabe? Como eu disse, eu não sou um fã da Priscila Alcântara, mas nesse dia eu gostei dela cantando, sabe? Foi usada tremendamente, e seja hoje é triste, né, que essa mesma pessoa esteja visivelmente tão afastada do Evangelho. Inclusive, essa canção, Correntes, que ela lançou há 3 semanas atrás, ela diz que foi inspirada na vida de Paulo. E eu fiquei pensando, né? Eu escutei a canção, né? E eu fiquei pensando, tipo, em momento nenhum a canção me fez lembrar Paulo. Sabe, eu achei interessante isso, você escutar uma canção, você fala, eu escrevo alguma coisa ali e falo assim: não, eu fiz isso inspirado na sua vida. Aí de repente você lê aquilo e fala: nossa, isso não se parece nada comigo. Ou quando alguém escreve algo sobre uma pessoa que você conhece, mesmo que essa pessoa não fale quem é essa pessoa que ela está escrevendo, quando você lê, você começa a encontrar sinais de semelhança entre aquela escrita e aquela pessoa a qual você conhece. E eu não falo simplesmente só porque a palavra Paulo não é mencionada na canção, não. Porque tem muitas canções que são inspiradas em personagens bíblicos que não precisa simplesmente ter o nome dele ali. Quando você ouve a canção, automaticamente você se lembra do personagem. Por quê? Porque tem traços ali daquele personagem, tem características daquele personagem. E nessa canção eu não encontrei características nenhuma de Paulo, mas ela fala que escreveu inspirada na vida de Paulo. E eu fico me perguntando de onde é que ela tirou esta conclusão. Pelo contrário, né? O que eu consegui ver e o que eu consegui analisar nessa música, o que eu consegui, tipo, meio que fazer uma associação, foi exatamente aquela música da Valesca Popozuda, né? Beijinho no Ombro. Eu creio que muita gente conhece essa canção, porque essa canção a atormentou por muito tempo, né? Porque essa canção, assim como um beijinho no ombro, fala sobre uma autoafirmação, a pessoa se autoafirmando o tempo todo, uma sequência de autoafirmação. Aí eu fico me imaginando Jesus lá sentado do lado e perguntando: e agora, onde é que eu entro nessa canção? Quando é que eu começo a ser adorado aí? Porque a canção é uma canção de autoafirmação o tempo todo. E Jesus lá do lado lá perguntando, imaginando eu, conjecturando eu. E agora, onde é que eu entro? Quando é que eu vou começar a ser adorado? Agora vamos falar sobre o clipe. O clipe não podia ser mais bizarro, né? Eu não encontro outra palavra para descrever esse clipe. Ele não podia ser mais bizarro do que foi. Se a letra não traz a mensagem do Evangelho, o clipe, então, nem se fala, traz menos ainda. Então fez um casamento muito... Fez um casamento entre essas duas coisas, letra e clipe. O que não dá para dizer qual que foi pior, se foi a letra ou se foi o clipe. Porque... mas em vista de que os dois não eram para exaltar a Deus, deu certinho, né? Quando você faz um videoclipe, através do audiovisual, as pessoas começam a entender a história. Ou seja, a narrativa, a atuação, ela traz às pessoas a complexidade maior de entrarem naquela história e naquela canção. Porque toda canção, de uma certa forma, conta uma história. Então o videoclipe mostra exatamente a mesma coisa vazia que mostra a letra da canção. O clipe começa com ela saindo de uma balada, tá nítido ali que é uma balada, porque uma igreja não era. Aí ela vai, tira ali na porta da balada, ela tira uma selfie com a amiga dela e posta nas redes sociais. E ela é esculachada, ela é escrachada pelos haters, né? Tendo um grande show. Nós estamos expostos. É isso aí, tipo, basicamente isso. Ela sai da balada,
tira uma foto ali toda sensual com a amiga dela, posta na rede social e as pessoas descem chuva de críticas contra ela. Ou seja, qual é a mensagem que isso qual a mensagem que ela estava querendo trazer? Eu consegui ver duas linhas de raciocínio. Eu vou colocar as duas aqui e você aí vai me dizer qual que é que você está enxergando agora. A primeira linha sobre esse clipe é: ela está saindo de uma balada, né, e não quer ser julgada. Ou seja, é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que fazem a obra de Deus, vivem no erro, porém não querem ser julgadas, porque é exatamente o que eu disse lá atrás. As pessoas acham que julgar é contra o evangelho, porém o que eu acabei de ler aqui foi: não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo o reto juízo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Ou seja, eu não posso te julgar pela tua aparência, mas eu também não tenho que ser conivente com os teus erros. Se você é um pregador, se você é um cantor, se você é um servo de Deus, não precisa ser pregador ou cantor, se você serve a Deus de um modo geral, você não pode cometer erros, ir pra balada e fazer isso ou fazer aquilo e achar que ninguém pode falar nada de você. A primeira linha filosófica da canção, do clipe que eu vi foi essa. Tipo, a pessoa tá saindo de um lugar que não deveria nem estar e ainda ninguém pode falar nada sobre ela. É a mesma história de um escândalo que teve, né, esses dias atrás, de uma cantora gospel chamada Duda Reis, que foi filmada cantando numa boate, né? E ela tinha acabado de sair da igreja e depois foi para a boate cantar. Aí as pessoas começaram a criticar ela por causa disso. Então ela começou a falar, né? Para me ajudar ninguém quer, para estender a mão ninguém quer, mas para me criticar todo mundo quer e tal, e não sei o que tem. E começou a se vitimizar. Ou seja, tipo, ela começou a se justificar ali, falando que aquilo ali era uma reunião de amigos e que ela foi forçada a cantar porque os amigos, as pessoas ali sabiam que ela cantava, sabiam que ela era da igreja, porém ela se sentiu numa situação constrangedora e ela foi praticamente coagida a cantar, ou seja, ela cantou contra a própria vontade. Ela disse que ela errou, mas que ela estava na reunião de família e que acabou sendo forçada a cantar ali junto com a mãe dela. E logo depois ela foi filmada de novo dançando numa outra boate, ou seja, a pessoa, ela é filmada cantando música sertaneja ali numa boate, depois ela é criticada por aquele ato e depois começa a se vitimizar falando que ninguém tem o direito de julgar ela. Mas o que a Bíblia diz? Julguei segundo o reto juízo. E a Bíblia diz que isso está errado. Então, se está errado, eu tenho que falar sim. Por quê? Porque isso está influenciando outras pessoas. E se estas jovens tem vários seguidores, várias pessoas, vários fãs, elas veem essa pessoa fazendo e falam assim: não, aí ela faz, eu também posso fazer, porque ela é cantora, então uma cantora, ela é cantora, então se uma cantora gospel está fazendo, então é porque não é errado fazer. Então, tipo, essa é a mentalidade que as pessoas têm hoje em dia. Se fulano que tem autoridade está fazendo, eu também posso fazer. Porém, o fulano de autoridade também pode estar cometendo erro. Eu não tenho que seguir aquele fulano de autoridade e achar que só porque ele faz, eu também faço. Se ele está fazendo, ele está errado. E se eu fizer, eu também vou estar errado. Só que as pessoas estão vivendo naqueles tempos em que Paulo havia dito a Timóteo: haverá um momento em que muitos amontoarão coisas em seus ouvidos e procurarão doutores para que eles possam servir. Procurarão senhores para que eles possam servir. Pessoas que preguem o falso evangelho, que agradem ao ego deles e não que preguem a verdade e confrontem a eles. E foi o que aconteceu com essa jovem. Ela foi filmada cantando música secular numa boate e depois falando que ninguém estava ali, não tinha ninguém para estender a mão, ninguém para ajudar, mas para criticar e falar mal tem um monte e tal. Mas voltando ao assunto, é exatamente esta uma linha de raciocínio sobre esta mensagem. Ela estava numa balada, saiu da balada e disse que ninguém podia julgar ela, porque é sobre isso que a canção fala, né? Ninguém vai me parar. E a segunda linha de raciocínio que ela inclui, a canção se chama Algemas, certo? Então, ou seja, se você for analisar todo o contexto da música, todo o contexto do clipe, às vezes dá um pouco a entender que essas algemas eram o evangelho. Ela estava numa boate, né? Ela fala que as pessoas esperam um padrão dela, né? E
ela faz do que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e ninguém tem nada a ver com a vida dela, e ninguém tem direito de julgar ela. Então o evangelho acabou se tornando as algemas da vida dela, da qual ela precisa seguir um padrão, precisa seguir um modelo, precisa seguir um referencial e andar na linha. Ou seja, ninguém pode me parar. Eu vivo o evangelho do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito e do jeito que eu acho melhor. De toda forma, não tem como achar legal esse clipe, não tem como ver ele como uma coisa positiva e nenhuma fonte de evangelismo. A Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Esse liberalismo todo não pode ser visto como uma coisa normal para quem serve a Deus. Senão, o que será da igreja no futuro? Cada dia que se passa, a igreja vai se adequando cada vez mais com as coisas do mundo. As coisas inverteram a isso? Antes a igreja mudava o mundo e hoje é o mundo que muda a igreja? Pare com essa desculpa de que temos que modernizar. Vamos voltar ao evangelho e resgatar as escrituras. Então as mensagens que as músicas dela trazem são mensagens vazias. Sem cruz, sem arrependimento, sem sangue, sem salvação, sem nada. Não tem nada de Bíblia ali. E eu vou citar aqui uma palavra do pastor Anderson Silva, que diz assim: a arte e os artistas são como o cavalo de Troia, que espalharão o mal pelo mundo. Por que a arte? Porque não existe nada mais poderoso para poder sensibilizar e vulnerabilizar o coração humano. Sabe, isso é a mais pura verdade. A arte, não existe nenhuma fonte de acesso que chegue até as pessoas maior do que a arte. Quer ver um exemplo? Sabe? Hoje eu não sou muito chegado em novela, mas hoje eu gostei bastante de novela. Aí na novela tem lá o homossexual. Aí no contexto da novela, aquele homossexual é um homem sofredor, que é impedido, que tem uma luta interna, impedido de ficar com aquele outro cara que ele ama e tal. E a novela ela conta a coisa tão detalhadamente, tão minuciosamente, que quando você percebe, você já começa a torcer pelo casal gay. Ou seja, é algo que vai contra os padrões bíblicos, mas você está torcendo por aquilo, né? Ou quando é questão de adultério também, sabe? O cara é casado com a mulher e de repente ele arruma um amante. Na novela ali, ele é casado com a mulher e de repente ele arruma um amante. Tipo assim, a novela mostra a esposa como sendo uma pessoa ruim e a amante uma pessoa boa. Aí você começa a torcer para o cara continuar com a amante e largar a esposa. Ou seja, algo que vai contra os padrões bíblicos. Então isso é tudo que acontece, ou seja, isso acontece através da arte. E com a música também não é diferente. Você vê, não, Priscila Alcântara está usando essa roupa, eu também vou usar. Ela está mostrando a barriga, eu também vou mostrar. Ela está mostrando demais, eu também vou mostrar. Ou fulano está fazendo isso, eu também vou fazer. Ou seja, quando você se der conta, a arte ela vai te atraindo de uma forma tão singela que você não percebe. E quando você vê, você já está falando igual a eles, você já está fazendo igual a eles, já está se vestindo igual a eles, sem nem sequer se dar conta disso. Ou seja, você não está vivendo mais de acordo com aquilo que você pensa, você já está indo pela cabeça dos outros, você está sendo manipulado. Então a arte ela tem o poder de manipular. Eu não estou aqui para poder pregar rótulo, né? Mas eu estou aqui para poder falar sobre o evangelho. Nós precisamos sim protestar, nós precisamos sim ir contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E para encerrar, eu quero citar novamente o evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo o reto juízo. Então, não se cale, proteste. Então, siga aquilo que está dentro da Bíblia. Reprove todos os atos que vai contra a Bíblia, vindo de quem for. Seja quem for, inclusive sendo atos seus, reprove. Porque nós podemos nos converter ao Evangelho, mas o Evangelho nunca vai se converter a nós. Ficamos por aqui, então. Falou, tchau.